Bem, pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre gráfico. Dessa vez, a necessidade de a gente controlar os anos que vão ser plotados no gráfico. Uma pessoa aí de um grupo do WhatsApp do qual eu faço parte, ela precisava controlar essa parte aqui que será plotada no gráfico, porque ela tem um gráfico grande, certo? Mas que oportunamente ela precisava modificar esse intervalo que vai ser exposto no gráfico, mas ela não queria fazer aqui um processo manual. Veja aqui, por exemplo, lá onde a gente colocou que precisa da faixa de 2012 até 2018, ela precisava aqui fazer essa série de modificações para poder ver isso corretamente refletido no gráfico, mas essa solução não é tão interessante, né? Nem um pouco eficiente, e a gente pensou uma solução que pudesse deixar prática essa modificação, ok? A gente pensa logo no conceito de intervalo dinâmico e também, né, uma função que é uma ferramenta interessantíssima para a gente conseguir fazer isso, é a função deslock, ok? Então, a gente vai fazer aqui um procedimento de criar as séries do gráfico baseadas em nomes que tem a função deslock, para poder dar para a gente esse dinamismo. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, a gente vai definir dois nomes, um para a série escolhida dos anos, ok? E outro para a série escolhida dos valores, de modo que isso fique dinâmico, automático, e sempre que o usuário precisar modificar isso, ele modifica, e isso terá reflexo, obviamente, no gráfico. Então, eu vou deixar aqui o gráfico na forma original que ele se encontrava, certo? E a gente vai fazer essa solução. Aqui eu tenho uma observação antes, que seria o seguinte, a necessidade aqui do usuário que foi apontada, não era simplesmente ocultar os rótulos que estão zerados, né? A gente poderia fazer isso vindo aqui, apertando o Ctrl 1, depois que a gente pega um rótulo e faz a seleção, né? Vem aqui na seção de número, escolhe a opção aqui personalizado e pode customizar aqui uma máscara. Posso colocar aqui geral, geral e os espaços para o zero a gente pode deixar aqui, né? Com nada, pode omitir e adicionar e faz com que ele não exiba isso. A gente tem aqui 4 itens, nosso código, que são separados para números positivos, números negativos, zero e texto, e a gente deixa então dessa forma, ok? Mas a ideia do usuário não era essa apenas, ele queria usar a área do gráfico, a área de plotagem aqui do gráfico, apenas para exibir as colunas dos anos de interesse, e não anos que tendo valor ou não, ele não se interessaria. Por exemplo, a gente percebe que aqui a gente tem dados que começam em 2006 e que param em 2019. Porém, ele quer em algum momento falar, não, eu quero ver apenas de 2011 para frente. Então, modifica aqui para iniciar 2011. Entendeu? E o controle disso vai ser dado aqui pelas células que estão aqui acima. Então, como que a gente vai poder fazer essa solução? Bem, de cara aqui, eu vou logo afastar o gráfico para poder construir aqui as fórmulas e dar um melhor entendimento a estas fórmulas, ok? Utilizando aqui a função deslock. Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui um fundamento dessa função deslock, como que ela funciona. Deslock é uma função de pesquisa e referência, ou busca e referência, né? O próprio Excel, dependendo da versão, ele classifica em pesquisa ou busca e referência, né? Isso sempre muda. E que essa função ela consegue dar para a gente algumas possibilidades. Ela faz aí um deslocamento básico, que parte de um certo ponto e avança ou retrocede linhas, e depois avança ou retrocede colunas e para em uma certa célula, ok? Dando para a gente como retorno este valor. Porém, a gente consegue também fazer com que ela pare em um certo ponto e depois expanda intervalos, gerando para a gente uma matriz, que pode ser unidimensional, né? Um vetor, uma linha ou uma coluna, com alguns itens, ou então multidimensional. A gente pode, por exemplo, usar a função deslock para retornar para a gente aqui, digamos assim, sei lá, este intervalo aqui grande, ok? Então vamos lá, como que ela funciona na prática? Ela pede aqui, ó, como primeiro parâmetro, uma referência, significa um ponto de partida para essa função, ok? Eu vou definir aqui esta célula que é B1. Antes, para melhorar aqui o entendimento, deixa eu habilitar aqui os títulos e a barra de forma, ok? Então vamos lá, eu vou partir aqui em referência B1, e aí, como um treino básico para a gente, ela pergunta aqui, quantas linhas eu quero deslocar? Bem, se eu colocar 4 aqui, ele vai então pegar o seguinte, ó, partindo de B1,
vai avançar uma linha, 2, 3, 4. Ele para aqui em 2003, ok? Se eu colocar 12, ele vai então deslocar aqui 12 linhas. Acaba que ele para aqui em 2011, certo? E aí ele fala, pô, eu quero deslocar quantas colunas? Eu já estou aqui. Se eu mandar ele deslocar mais uma coluna, ele vem aqui para 79. Eu vou fazer isso aqui e vou fechar a função para a gente verificar que ele fez isso. Então, é basicamente um joguinho de batalha naval, né? Eu começo a pensar naquele conceito de plano cartesiano, que a gente estudou aí no 1º ano do ensino médio, quando a gente vai tratar de funções, né? Funções no matemáticas, 1º grau, 2º grau e por aí vai, né? O plano cartesiano, que eu vejo lá 4 quadrantes, enfim. O conceito aqui é totalmente parecido. Inclusive, eu posso falar para o Excel que eu não quero deslocar linhas para baixo. Eu poderia colocar também para cima, né? E aí o parâmetro fica negativo. Por exemplo, se eu estiver aqui ó, em 2007 e eu colocar aqui menos 2, ele vai retroceder até 2005, ok? Vou colocar aqui um 0 para a coluna para a gente ver como que vai acontecer isso. Ó. Eu saí então de B9, desloquei, retrocedi 2 linhas, parei em 2005 e não avancei colunas, eu coloquei 0 aqui. Então, seria essa a ideia básica, fundamental da função desloque. Porém, para a nossa necessidade aqui, isso não serve, é muito pouco. A gente precisa fazer a utilização dos parâmetros optativos de altura e largura dessa função. E aí cabe um comentário. Sempre que você visualizar esse help aqui da função, né, a sintaxe da função, deixa eu apertar aqui Ctrl Shift A, pronto. E você perceber aqui que a gente tem algum parâmetro entre colchetes, significa que isso aqui é um parâmetro optativo, ou seja, não é obrigatório. Porém, pela experiência que eu tenho aí, né, com Excel há um pouco de tempo, esses parâmetros muitas vezes dão possibilidades que a gente não imagina, que libertam a gente de fazer a utilização maior de outras funções, ou então de aumentar nossa fórmula de uma maneira que não é tão produtiva. Um exemplo disso que eu lembro sempre é a função procurar, né? A função procurar, ela tem aí 3 parâmetros, tem 2 parâmetros básicos, porém esse último aqui ajuda bastante a gente quando a gente quer ignorar um caractere, para que a função procurar ela faça a busca não a partir do início da string, né, do texto que a gente tem, mas a partir de uma certa contagem, sei lá, a partir do 10º, 20º e por aí vai, ok? Então vamos lá, esses parâmetros optativos para a função desloque vão justamente fazer com que a gente tenha um vetor aqui. Eu vou então partir de um certo ponto, vou deslocar aqui algumas células e depois que eu parar em um certo trecho, eu vou dizer que eu quero uma certa altura, englobando aqui algumas células. Veja que esse intervalo aqui amarelo, que eu tenho, né, selecionado, que eu tenho aqui colorido, ele tem uma altura de 7 linhas. Então, se eu quiser aqui montar esse intervalo, eu poderia fazer uma referência a uma altura de 7 linhas. E quantas colunas ele tem? Qual é a largura dele? Apenas uma, né? Apenas está contido em B aqui. Então, eu vou fazer aqui na marra uma fórmula, né, sem qualquer inteligência, mas para a gente entender o conceito, como que eu poderia gerar aqui esse intervalo de 2012 até 2018. Bem, saindo aqui de B1, eu tenho que falar o seguinte, quantas linhas eu preciso deslocar, né? Como eu vou deslocar para baixo, eu vou colocar uma quantidade positiva aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho primeiro que descer até 2012, certo? E daqui eu tenho que aumentar a altura aí para 7, para pegar até 2018. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu quero descer quantas linhas? 2012 é o 13º item, aqui, logo abaixo de logo abaixo de B1, certo? Então, eu não quero deslocar nenhuma coluna, vou colocar 0, porque senão ele ia passar aqui para a coluna C. Altura, eu vou querer, qual é a minha altura aqui? Vai ser 7, e a largura, uma coluna apenas. Se eu apertar aqui F9 nesse intervalo, veja que eu gerei corretamente a minha série aqui, né? Gerei aqui esse vetor com esses anos selecionados. Porém, eu não posso ter esse 13 aqui dessa forma. Por quê? Porque 13 aqui é um valor manual fixo que foi usado para exemplificar 2012, mas o usuário ele vai escolher em algum momento 2008, 2019, 2020, 2003. E como é que eu vejo isso de forma dinâmica? Eu tenho que utilizar aí alguma função auxiliar. Da mesma forma, essa altura aqui que foi 7, eu não posso ter isso fixo, porque nem sempre a altura vai ser 7. Se eu colocar, por exemplo, 2012
até 2014, eu vou ter aqui, ó, 3 de altura. Então, eu preciso ter um dinamismo aqui, nesta minha fórmula. Quem que vai trazer para mim esse dinamismo, né, essa flexibilidade, vai ser justamente a função CORRESP, que vai procurar a posição de um certo ano aqui na relação de anos. Veja, por exemplo, que 2012 ele ocupa a 13ª posição aqui, nesta relação de anos que vai desde 2000 até 2030. Mas quem vai me dar isso automaticamente é a função CORRESP, ok? Então, eu vou apagar aqui a função desloque e começar a escrever ela na prática para a gente seguir adiante e conseguir encerrar essa função corretamente, ok? Vou partir de B1 e aqui já cabe colocar referência absoluta, ok? Vou procurar qual que é a posição, correspondência no caso, desse ano aqui, que vai ser modificado pelo usuário, sempre que necessário. Qual que é a posição desse ano, então, na relação aqui de anos. Vou encerrar aqui com 0, ok? Então, veja que se eu fizer aqui um F9, eu vejo que 2012 é o 13º ano. Porém, se alguém colocar aqui, o usuário colocar 2020, por exemplo, vai ser o 21º e por aí vai. Sempre entendendo qual que é a posição do item na relação que o contém, desde o primeiro ano até o último ano, ok? Seguindo aqui com o desloque, veja aqui em negrito, aparece sempre aqui o parâmetro que ele está sendo requisitado, né? Ou então que eu estou aqui fazendo a seleção, e aí eu preciso definir quantas colunas eu vou deslocar. Nenhuma. Eu quero continuar aqui em B, ok? Eu vou fazer aqui essa série para retornar os anos, depois uma segunda série para retornar os valores, ok? A parte mais importante aqui talvez, qual que é a altura? Bem, essa altura ela sempre vai ser definida pela posição do ano final, menos a posição do ano inicial, certo? Mais 1, ok? Para poder compensar. Se eu fizer aqui uma continha básica, eu vou ter 2018 ocupando a 19ª posição aqui dentro. 2012 ocupa a 13ª. A subtração disso vai dar 6, ok? E aí eu somo 1 para poder colocar o 2012 na conta, porque eu tenho 7 itens. Veja aqui em amarelo, né? Eu tenho 7 itens. E aí você fala, pô, se eu pegar simplesmente a subtração de um ano pelo outro e somar com 1, dá certo? Isso vai dar certo se eu tiver uma sequência numérica ordenada. Mas imagina que aqui eu tivesse nomes de pessoas, cidades, eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu acho mais interessante, mais seguro, utilizar a função CORRESP para trazer isso. Então, preciso saber inicialmente a posição do ano maior na minha lista, ok? Lembrar aqui de colocar referências absolutas. Eu vou subtrair da posição do ano menor e para isso aqui eu vou ganhar tempo. Vou copiar minha fórmula, colei aqui, não é mais I2, ok? Vai ser aqui o F2, referência absoluta, mais 1 para compensar. Ponto e vírgula. Ele quer aqui agora para mim a largura. Eu quero apenas uma coluna de largura, não quero mais do que isso. Coloquei um aqui também. Veja que se eu pegar aqui esse parâmetro de altura e apertar F9, eu vejo 7 aqui, né? Porque de fato eu tenho 7 anos neste intervalo. Se eu apertar F9 aqui em toda a minha fórmula, veja que eu gerei corretamente todos os anos que eu pretendia ter gerado, ok? Eu vou colocar aqui um apóstrofo para não perder essa fórmula. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2014 até 2019, veja que, apertando aqui de novo, F9, eu consigo ter esse intervalo corretamente gerado. Eu vou então aqui copiar o texto da minha fórmula, ok? E vou gerar um nome para poder referenciar esta fórmula. Ctrl F3, vou chamar isso aqui de anos gráfico. Vou expandir aqui minha caixa. Refere-se a esta fórmula aqui, ok? É importante aqui não esquecer das referências absolutas, ok? O meu nome aqui foi definido, anos gráfico. Se eu clicar aqui agora na fórmula, veja que ele pega corretamente, ó, 14 até 2019. Se eu colocar aqui, ó, 2007 até 2012, vamos voltar lá, né? Para poder verificar se ele pega corretamente mesmo. Cliquei aqui na fórmula. Olha só, 2007 até 2012. Posso corroborar isso com a verificação da minha fórmula. Deixa eu tirar aqui o apóstrofo. Veja só, selecionei 2007 até 2012, ok? Então, feito isso, eu tenho apenas uma série, que foi a série dos anos. Eu preciso agora criar a série dos valores correspondentes
a esses anos, ok? Então o que é que eu faço? Aqui eu poderia criar de novo a função deslock, que começasse em B1 ou em C1, enfim, fosse verificar tudo. Porém, aqui eu posso ser muito mais produtivo e perceber que em relação à primeira função que eu escrevi, né, a primeira deslock que eu fiz aqui, eu preciso apenas sacar que depois que eu tiver feito tudo isso aqui, eu preciso apenas deslocar aqui, ó, uma coluna para frente. Então, o amarelo aqui desloca para virar todo o intervalo em azul, né? Se eu fosse ter aqui de 2012 até 2018. Eu coloquei aqui, ó, 2007 até 2012. Se eu verificar aqui com F9, olha o que acontece. Eu estou pegando aqui, ó, de 48 até 117, 48 até 117. Pegou corretamente. Então, esse nome aqui eu posso copiar, certo? Vou dar um Enter aqui. 79 aqui é um valor aleatório que apareceu. Veja que como ele gera um intervalo grande aqui, né? 79 é um item que faz parte aqui do meu resultado, né? Um vetor, mas ele não é o único valor que foi gerado, ok? Para poder fixar aqui eu posso colocar isso, ou então poderia também usar a função fórmula texto. Vou criar aqui um novo nome e vou chamar de valores gráfico. E aqui eu vou colar aquilo que foi minha fórmula, ok? Esta segunda fórmula aqui. Vou dar ok, vou verificar aqui, ó, pegando corretamente, de 2007 até 2012, e os valores já consigo visualizar, certo? Então, feito isso agora, é a parte mais fácil. Eu vou trazer aqui o meu gráfico, em tela novamente, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nele e vou explorar o design dele na parte aqui de seleção de dados. Onde eu tenho aqui a parte dos anos, eu vou editar isso e eu vou dizer o seguinte, eu não quero mais que ele pegue fixo. De 2013 até, desculpa, de B13 até B21. Eu vou apagar isso aqui, lembrando que eu preciso colocar a referência da planilha, certo? E a exclamação. Vou apertar F3 e colocar aqui minha série, que foi anos do gráfico. Ok? Vou dar OK aqui. Veja como ficou. Até então. Tá pegando aqui de 2007 até 2012, mas a série 1 tá bagunçada, por isso que eu vejo aqui ainda 3 colunas estranhas. E eu venho aqui agora, vou editar, ok? Vou apagar isso aqui, vou apertar F3 para chamar a relação de nomes que eu criei. Vou criar agora valores do gráfico, vou dar OK. E eu tenho aqui o meu resultado. Se eu fizer aqui agora a simulação, eu vejo que vai me atender plenamente. Veja só, 2011 até 2012. Olha como ficou. Tem aqui esses valores. E vamos reproduzir aqui o intervalo que eu queria no início. 2012 até 2018. Então, posso colocar aqui, ó, 2012, ok? Até 2018. E ele gerou para mim corretamente o meu intervalo. E com isso eu posso controlar aqui o meu gráfico com base no input manual desses anos. Obviamente eu posso pegar esse gráfico, recortar, colocar numa outra planilha. Posso pegar isso aqui e colocar, fazer relação com o Combo Box, enfim, e por aí vai, né? As possibilidades são muitas. Porém, essa era aqui a proposta, era a solução que precisava ser gerada e atendeu perfeitamente aí a necessidade do usuário, ok? Adicionalmente, você pode colocar, como eu fiz aqui, ó, uma validação de dados, para evitar que você escolha um ano diferente aqui, um ano estranho, né? Um ano inferior ao ano inicial. Enfim, você pode limitar aqui algumas possibilidades que você pode ter e gerar erros para você. Beleza? Era isso, até mais.